nesse período na Associação Feminina aqui da Bahia, a senhora foi presidente, né, dessa Fui. associação. Isso antes, né? Foi antes. Como é que foi esse período dentro dessa associação? Qual Olha, que era a assim, Associação Feminina eu já encontrei funcionando. Como eu tinha casado com o Luiz e ele tinha muitos companheiros e mulheres de companheiros que participavam da Associação Feminina, porque a Associação Feminina não foi fundada por nenhuma esposa de comunista, não. Ela foi fundada por uma professora, uma mulher que achava que as mulheres tinham que ter a sua organização. Eu já a encontrei funcionando. Então, como eu estava casada com o Luiz, tinha outras mulheres dos companheiros dele que participavam do trabalho da Associação Feminina, integravam o quadro da Associação Feminina. Então, como eu sempre acharam que eu tinha assim alguma característica de agregar, de liderar. Então, eu fui eleita presidente da Associação Feminina em 1953. Acho que foi isso, 53, 54. E aí desenvolvi um grande trabalho junto com as mulheres, que era basicamente a luta pelos direitos das mulheres. Mas a gente ainda não era feminista, não. Essa feminista não era vamos dizer assim, não era uma situação assim que nos levasse, naquele momento, a entender a filosofia da participação das feministas na luta. Só posteriormente isso veio acontecer quando eu já era, assim, candidata a vereadora. Então, eu desenvolvi um trabalho muito importante nos bairros populares, organizando as mulheres em associações de bairro para que elas lutassem por creches, por escolas, contra a carestia, outras questões que faziam parte da luta geral, mas tinha algumas questões assim que eram específicas das mulheres, não é? E então foi uma luta muito boa, muito importante que nós desenvolvemos. Depois, ela era afiliada à Federação de Mulheres do Brasil e a federação tinha uma filiação também internacional, Federação Internacional das Mulheres, que tinha sua sede, não sei, não estou muito certa, não era em Moscou, mas não estou muito certa em que país era. E aí, no governo de Juscelino, por causa dessa corrente de filiações, acharam que a Associação Feminina, que a Federação de Mulheres do Brasil, que já tinha uma luta muito mais avançada, da qual participaram, por exemplo, Elisa Branco Batista, que no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, no 7 de setembro, ela abriu uma faixa dizendo: os soldados brasileiros, nossos filhos, não irão para a Coreia. Ela foi presa. E daí começou essa perseguição à Federação de Mulheres do Brasil por achar que essa federação tinha conotação, como eles chamavam, vermelha. E aí a federação foi fechada no governo de Juscelino Kubitschek e, consequentemente, todas as associações femininas ficaram sem rumo, sem a sua matriz. Então, foram fechadas as associações estaduais. a senhora ficou até quando como presidente da associação? Eu fiquei uns 4 anos. E qual que é a importância da associação para o movimento feminista aqui da Bahia, nesse período? Ele é Eu acho que ele foi importante, porque a Associação Feminina tinha mulheres muito assim politizadas, que já estavam num estágio mais avançado do que eu, porque eu era neófita, eu tinha casado há pouco tempo, e lá já tinha companheiras assim muito que participavam, antigas, como Maria Brandão, uma militante comunista de muitos anos. Já tinha outras mulheres casadas com dirigentes comunistas,
como Helena Matos, que foi esposa de Almir Matos, Itália Manhavita, que foi esposa de Raimundo Shawn. Tinha outras também. E outras mulheres que também não tinham nenhuma conotação, vinham porque gostavam da luta, achavam que era justa. E então eu acho que a associação teve um papel importante, porque ela foi a primeira entidade aqui na Bahia assim, para congregar as mulheres populares, sem aquele caráter elitista de juntar as intelectuais e tal. Não, ela juntava as mulheres populares dos bairros para lutar por seus direitos. Eu acho que foi importante, porque nós conseguimos chegar até assim, as esferas do governo para reivindicar as questões que eram mais inerentes às mulheres. Então, conseguimos instalações de algumas creches em bairros populares, cursos de profissionalização para as mulheres. Então, eu acho que ela foi assim um farol que começou assim, a acender na cabeça das mulheres para saberem que tinha que lutar por seus direitos, por melhor remuneração. Isso era uma coisa muito importante. Eu me lembro quando eu andava assim nos bairros populares para congregar as mulheres e falar sobre essa nossa luta, elas diziam assim, o importante para mim é ter uma profissão. Eu não quero ficar minha vida inteira dependendo do meu marido. Então, eu quero ter uma oportunidade de me profissionalizar. Isso foi uma coisa que calou assim, muito no meu espírito, na minha mente. Tanto que muitos anos mais tarde, quando Lídice da Mata era prefeita de Salvador, e eu já tinha passado pelos mandatos de vereadora, de deputada estadual, eu fui convocada por Lídice para ser a presidente da Liga de Assistência e Reintegração, uma entidade que era, assim como um braço social da prefeitura para desenvolver um trabalho social. Só que eu, porque já era uma pessoa politizada, então eu direcionei esse trabalho para basicamente a profissionalização das mulheres e trabalhava também com jovens, com idosos e etc. E por essa razão, quando eu estava lá na LAR, nós implantamos aqui em Salvador, único no Brasil, o Centro de Profissionalização da Mulher. Ainda hoje existe lá no bairro de Santa Mônica. Não sei a essa altura, sei que ainda existe, mas não sei a essa altura se conserva aquela mesma filosofia. Porque nós instalamos o CEPROM, era uma antiga creche no bairro de Santa Mônica, que estava desativada, que ela pertencia ao Banco Econômico, coisa de antigamente, que criou o bairro de Santa Mônica, e lá dentro, um bairro popular, e lá dentro uma creche muito boa, muito organizada, mas nessa época já ninguém que morava ali, que tinha suas casas, tinha mais menininho pequeno para a creche. Então a creche estava abandonada, toda depredada, mas ela era um imóvel que foi doado à Liga de Assistência e Reintegração, LAR, que era da Prefeitura de Salvador, um braço da Prefeitura de Salvador. Por isso, a LAR tinha a escritura do imóvel, de doação do Banco Econômico. Então, quando eu descobri isso, eu disse, ai meu Deus, chegou o que eu queria. E então, juntei com as outras companheiras que trabalhavam comigo na LAR, eram muitas mulheres, e aí nós partimos para a luta e conseguimos restaurar a creche e transformá-la num centro de profissionalização com 12 oficinas profissionalizantes. Muito importante. Quando eu saí de lá, a gente já tinha profissionalizado mais de 10 mil mulheres. E nessa profissionalização vinha o quê? A independência financeira, porque através dos cursos as mulheres ingressavam no mercado de trabalho ou então iam ser pequenas empreendedoras, porque elas aprendiam
corte e costura, culinária, informática. Me lembro tanto, informática era uma coisa que estava começando. Nós então tínhamos a oficina de informática. Essa oficina, através das campanhas que nós fazíamos, todos os equipamentos foram doados. Não sei se foi o Bradesco, a gente tinha convênio também com o Bradesco para o projeto do Menor Aprendiz. Então nós recebemos assim tudo. Nós trabalhamos muito durante um ano. Agora eu me recordo, na inauguração do Centro de Profissionalização das Mulheres, Fernando Schmidt, que era secretário da prefeitura, acho que era secretário da Lídice, ele falou assim, que nós apresentamos o projeto, a Lídice, e ele estava na ocasião. Aí ele disse assim, eu não acredito, vocês tiraram leite das pedras, mas ficou muito bom. Então foi uma realização assim que me deixou muito feliz por conseguir resgatar aquela fala daquela mulher do bairro Popular que falou isso, né? Eu só vou ser independente o dia que eu tiver uma profissão.